Obrigado por participar. A gente está aqui... só para explicar para a galera. Esse primeiro vídeo a gente fala sobre a sua área. Sim. E o segundo vídeo a gente fala sobre a sua parte pessoal, beleza? Beleza. Que região que a gente está aqui? A gente está em Surfers, que eu acredito que é o bairro mais famoso de Gold Coast. E a gente tá numa área que é mais residencial e a gente vai bem pro centrão, que é onde todo mundo conhece, da placa de Surfers Paradise. E a gente vai dar esse rolê. Boa. E para quem está acompanhando esse vídeo que não é o 360, tem um outro vídeo 360, você vai poder ver essa paisagem maravilhosa que a gente tá e pode acompanhar, beleza? A descrição do 360, o link do 360 tá na descrição do vídeo, mas se quiser acompanhar normal, vamos bater esse papo aí. Sim. Bora? Bora. Então bora. Então vamos. Essa região aqui você falou então que ela é mais residencial, mas ela é bem do ladinho aqui da praia, né? Sim, acho que dá uns 3 quarteirões pra praia, os quarteirões daqui são grandes. Uma coisa que eu acho legal que às vezes quando as pessoas falam você mora em Surfers, porque eu já tô 6 anos na Austrália, eu falo, eu moro em Surfers, mas não é o Surfers agito, você pode ver que aqui é super tranquilo. Então muita gente acha que Surfers é só aquela parte do agito, não, tem essa parte aqui que é mais tranquila, que dá até pra parar carro na rua, é mais tranquilo, assim. Pois é, quando eu vim pra cá, até perguntei pra você, né? Onde que botar, porque pra parar o carro em Surfers é bem difícil, mas essa parte é bem tranquilo. E você nem paga, né? São 3P a partir das 9, então bem tranquilo. E é legal também, uma das coisas que eu gosto aqui de Gold é esses canais que tem. Tem muito, né? Então pra quem estiver no 360, pode passar o dedo pra você ver aqui os canais que tem aqui. A gente tá do lado de um canal que cai no mar, né? Sim, sim. É bem legal isso. E tem muito canal aqui em Gold, muito mesmo. E fazer essa caminhadinha aqui não é nada mal também, né? Não, tá cedinho, tá um solzinho, não tá vento, tá bem gostoso. Mas vamos lá, vamos entrar um pouco agora nessa área lá de trabalho, essa parte que você está fazendo aqui na Austrália. O que você fazia no Brasil? Então, no Brasil, eu não posso falar que eu era advogada, mas eu me formei em Direito e eu passei na OAB, então eu fiz a formatura, passei na OAB e aí eu fazia estágio. Então, como eu vim para cá em fevereiro, vamos supor, acabou o meu curso em dezembro, eu já tinha OAB porque eu passei no 5º ano mesmo, então se eu quisesse eu poderia já ser advogada, mas eu decidi vir para a Austrália, então eu fiz Direito, tenho OAB, nunca exerci de advogada, fui só estagiária mesmo lá no Brasil. Que bacana. Então assim, essa área é uma das áreas mais complicadas assim, quando você vai imigrar. Sim. Porque diversas áreas você consegue adaptar e trabalhar na tua área no país. Sim. Mas o direito, ele tem o desafio de você ter que reaprender as leis daqui, né? Exatamente, porque cada país tem a sua lei, então isso é realmente diferente. Mas quando eu vim para a Austrália, eu não pensei em tentar a minha área do direito, nada disso. Eu realmente vim para cá querendo algo muito novo, então eu não fiquei presa à minha profissão. Sabe, eu vim pra cá com a cabeça aberta. Não é legal, porque conheci bastante advogados que vêm pra cá e falam, pô, mas é difícil trabalhar na minha área. Eu falo, é difícil, fácil não é. Mas se você quer, vai atrás. Mas tem como. Eu conheço acho que é a Michelle, que ela fez isso. Ela era advogada no Brasil e fez o processo e é advogada aqui na Austrália hoje. Isso, e eu costumo dizer muito, né, eu tenho vários vídeos eu falo muito sobre esse assunto, que é o lado da desconstrução. Então o que acontece? A gente vem do Brasil e às vezes você se formou e veio, tudo bem, tem gente que vem e já uma carreira tal, e aí chega aqui fica esse negócio, tipo, quero trabalhar na minha área tal. Mas eu sempre achei muito, muito valioso, assim, esse momento de você parar e você fazer algumas outras coisas que você nunca fez na vida, né? Sim. E aí tem essa desconstrução. Quando você chegou aqui, quais foram os primeiros trabalhos que você pegou? Não, vamos falar do primeiro, aquele que você lembra, assim, tipo, como que você chegou a começar? O primeiro, delivery. Delivery? Sim, eu fazia, eu comprei uma bicicleta no Kmart e eu fiz uma semana, porque eu morava em Southport. Pra galera que não sabe muito de Southport, tem muita subida e descida. E eu acho que eu fiquei, não, uma semana não, acho que eu fiquei umas 2 semanas fazendo delivery
de bicicleta mesmo, só que foi extremamente cansativo para mim. Eu não tava, assim, fazendo muito dinheiro. A pergunta era, a bicicleta elétrica ou era normal? Não, normal. Normal, né? Normal. Hoje em dia hoje em dia a galera faz elétrica. É bom a elétrica que ela te... Porque quando você vai fazer entrega, quanto mais, melhor, né? Sim. Então... Mas naquela época, 2019, foi quando começou a ter. Eu era acho mais que cara. Muito mais caro. E assim, poucas pessoas faziam. O que a galera fazia era de scooter, né? Só que eu nunca dirigi, pilotei moto, nada. E aí eu tinha medo. E aí eu vim com um dinheiro melhor pra cá. E eu comprei meu primeiro carro. Era um Peugeot, que arrependimento, $2.000. Peugeot é assim? Porque no Brasil, nossa, horroroso. No Brasil a gente tem essa, né? Mas... Meu Deus. E aí depois, com um Peugeot, eu comecei a fazer mais dinheiro. Porque aí facilitava muito mais. E eu conseguia ficar de noite. Porque se você tá em área mais remota aqui, é bem escura as ruas e etc. E eu ficava meio... Eu vim do Brasil, né? Eu me sentia meio insegura nas ruas e de bicicleta. E aí com o carro foi bem mais tranquilo e eu consegui juntar mais dinheiro. Então, aí... Então até foi um investimento que você fez de comprar um carrinho que te deu mais possibilidade de você gerar outras... Sim, super. Aí, com isso, eu sempre, e eu falo isso pra todo mundo, se você não quer ficar no delivery, eu não queria ficar no delivery, porque hoje em dia eu vejo que tá pagando bem, mas na época eu não fazia dinheiro assim de, nossa, dá muito dinheiro delivery, mas eu sempre entregava currículo nos restaurantes que eu pegava, porque principalmente por causa do inglês, eu queria mais trabalhar em restaurante pro inglês. Então, eu sempre entregava currículo e fazia isso. E aí, eu consegui meu primeiro emprego, sem ser no delivery, trabalhando num kebab. Sim. E aí eu ficava, só que era muito instável esse kebab, era muito desorganizado. Então, eu continuava fazendo delivery e fazia kebab. Aí surgia alguns cleaners, eu ia fazer. Tudo que ia surgindo na época, eu ia fazer. E aí depois eu comecei a trabalhar numa hamburgueria. E eu fiquei, nossa, muito tempo nessa hamburgueria. E aí que eu fui para a área da pintura. E como é que você sentiu, assim, antes da gente ir para a área da pintura, como é que você sentiu essa parte, tipo... Porque você tocou num ponto muito importante, que é... A gente faz dinheiro... trabalhando com qualquer coisa, que é muito bom para pagar as contas, mas dependendo da sua estratégia e do que você quer fazer morando na gringa, o idioma é importante. E aí o problema é que esses trabalhos assim, eles te dão acesso muito rápido para você realmente já conseguir pagar suas contas, mas se você não tiver uma estratégia a longo termo, o que vai acontecer? Você vai estar aqui há 3 anos sem falar inglês. Exato. E quando você foi mudando dessa área e foi entrando para essa parte da hamburgueria e tal, você sentiu já o seu inglês evoluindo ali? Muito. Eu sempre falo para as pessoas, né, que muita gente me pergunta sobre escola de inglês e eu sempre falo que mais do que a escola é você. Você se puxar, você se atentar com isso. Peraí, deixa eu apertar. Outra coisinha que é legal daqui, né? Que é o seguinte, no Brasil, em São Paulo, né? Você é de onde? Eu sou de Campinas. Campinas. São Paulo. Você então é da terra do Rafa Davizetto. Ele é de Campinas? Ele é de Campinas. Não sabia. Tem um vídeo da Davizetto, pra quem não viu, né? Tem um vídeo do Rafael, que ele tem uma pizzaria aqui da Davizetto, ele é de Campinas também. Maravilhosa. Mas o que é interessante no Brasil, às vezes tem esse botãozinho que a gente aperta e não funciona para nada, né? Aqui não, aqui se você não apertar, ele não abre e a gente fica aqui parado pro resto do dia. Né? Mas beleza, então... Então... Da hamburgueria. Da hamburgueria, né? Do idioma. Então, o que eu percebi foi que a hamburgueria foi o lugar que eu mais aprendi inglês, porque eu só trabalhava com australiano. E normalmente eu trabalhava com júnior. Pra galera do Brasil que não sabe, júnior são pessoas, né? Adolescentes de acho que 15 a 18 anos que paga menos do que o mínimo, né? O mínimo é de 15 a 21. Então, muitos lugares contratam essas pessoas menores de idade para pagar menos e eles conversavam muito. Então, isso me ajudou muito. E eu sempre falei, olha, qualquer coisa que eu falar errado, me corrija. Eles me zoavam, óbvio, claro. e me corrigiam. Então, acho que foi o lugar que eu mais aprendi inglês, com certeza, foi na hamburgueria. Então, e essa parte que você falou
do Júnior é legal culturalmente falando, porque assim, não é nem pagar menos, é porque as crianças aqui já começam a trabalhar cedo. Saber valorizar o dinheiro. Isso, e não tem aquele julgamento do tipo de, você trabalha num Subway, você trabalha na hamburgueria. Não, é trabalho, né? Trabalho é trabalho. A gente vai falar sobre isso depois na parte pessoal, porque é um dos choques culturais que a gente tem comum, né? Aí beleza, aí da hamburgueria, como é que então você entrou na pintura? Como é que foi o primeiro... galera, desculpa aí, tá tendo um blower aqui. Um blower é esse carinha que tá com uma maquininha assoprando. No Brasil a gente varre, né? Varre a calçada. Aqui só espalha. Aqui o cara só espalha com... Pra fingir que tá ali. Com a maquininha. Mas então, né? Como é que você transicionou? Como é que você achou essa oportunidade de pintura e como é que foi esse começo ali? Tá, foi assim, primeiro eu escolhi pintura por eliminação, eu já falei isso em alguns vídeos meus. Eu vim pra Austrália imaginando que eu poderia querer ficar aqui, mas eu vim pra cá como a maioria dos brasileiros com curso de inglês. Aí eu fiz o curso de inglês por 6 meses. Não, mais. Eu vim com 4 meses mais um e depois eu renovei para acho que mais 3 meses. Enfim, e aí quando eu fui conversar na agência, eu falei, olha, eu queria fazer um curso que me desse a possibilidade de seguir um caminho de residência permanente. Mas, mesmo eu não tendo certeza se eu queria, porque eu não queria perder tempo. Porque eu sei que muita gente vai fazendo curso que mais barato, que você não tem tanto que ir pra escola e depois se arrepende. Vamos pra aqui. Desculpa. Imagina. E aí eu fiz isso. E aí por eliminação, eu ia fazer childcare, só que graças a Deus a agência falou, Bia, eu não iria para esse curso, tem muito assessment, né? Você tem que fazer muito relatório de criança e etc. E é um curso que tem bastante desistência. E aí por eliminação eu fiz pintura e decoração. Você fez um curso específico mesmo de pintura e decoração? 2 anos, certificado 3 em pintura e decoração. E aí só pra galera, o certificado 3... é mais ou menos o equivalente no Brasil a você fazer um Senac, um técnico, né? Então aqui tem certificado 3, dependendo do curso, você tem o 4 e o diploma. Sim. Então você saiu do curso de inglês e já foi para um curso técnico já para ter essa especialização. Isso. Aí eu fiz o curso de pintura e decoração. E aí, pra você, por exemplo, na escola que eu estudei, você tinha que cumprir, acho que 400 horas trabalhadas. Então, obrigatoriamente, eu tinha que procurar um emprego na área. E aí que eu comecei a procurar emprego. Meu primeiro emprego foi por indicação. E eu comecei a trabalhar lá em Brisbane, com um chefe que eu falo que foi um pai pra mim, a melhor pessoa do mundo. Que bacana. Sim, eu tive muita... Não, da Nova Zelândia. Que legal. E assim, quando eu comecei, eu não sabia nome nenhum de ferramenta. E às vezes ele me pedia coisa e eu olhava pra ele com uma cara assim... Tipo o quê, né? Aí teve um dia que ele pegou a caixa de ferramenta e foi me mostrando... Uma por uma. E foi me falando o nome. E aí, essa parte interessante do aprendizado de inglês, porque o inglês a gente aprende de acordo com o ambiente. Inglês não, qualquer idioma, né? Se você estiver assistindo esse aí na Ucrânia ou... Na Ucrânia, tá falando por causa da Ucrânia. Teve uma amiga minha que a gente fez um podcast na época da Ucrânia, mas qualquer país que você estiver morando, você vai sempre aprender o idioma na região que você está. Então o que acontece? Você trabalha como cleaner, você vai aprender wipe, mop, vacuum. Você trabalha no restaurante, você vai aprender o vocabulário do restaurante, entendeu? E aí quando você for para essa área mais técnica, e aí são coisas, porque assim, por mais que o cleaner e o restaurante são coisas que a gente já, no dia a dia, a gente entende. Mas quando você vai para uma área, tipo, que tem muitas ferramentas... Muito específico, específico, aí o vocabulário é ainda mais complicado, que você nunca nem ouviu, ou talvez nem ouviu nem em português. Eu ia falar isso agora, por exemplo, aqui a gente chama de tray, e uma vez me perguntaram como chama tray em português. E eu não sabia. E um amigo meu, que é brasileiro também, e trabalhava na época, e ele trabalhou como pintor no Brasil. Ele falou, a gente chama isso de caçamba. Verdade. E eu nem sabia. Que a tray pode ser a tray mas é de tinta de garçom, mesmo. Né? Sim, tem também. A tray de garçom, mas a tray pra carro é a caçamba, né?
Sim, mas a tray que eu falo é a tray de onde você coloca a tinta e coloca o rolo. Essa tray legal, também legal. é tray. Ah, que legal. Então aí eu falei, não sei. E aí essa tray também chama de caçamba. Pode ser pela lógica caçamba, então. Aí tá vendo em português? Viu? Eu achei que era caçamba de carro. Da caminhonete. Porque a galera de pintura também, muitos deles têm caminhonete pra carregar o equipamento, né? Sim. Ah, que legal. Não, então, mas nesse caso, não. Nesse caso é a tray do que você coloca a tinta. E aí eu aprendi e eu fiquei muito tempo com ele e às vezes mesmo com ele eu fazia um pouco no restaurante. Eu trabalhava ainda às vezes no restaurante, na hamburgueria. E aí eu fui entrando cada vez mais para essa área porque eu precisava fazer muitas horas pro Graduate Visa. E eles te pagaram para essas horas? Sim, graças a Deus. Isso, entendeu? Então isso, por exemplo, aqui, olha que interessante, fazendo a correlação com a hamburgueria. Você entrou lá como se fosse aquele júnior. Entendeu? Para você justamente poder começar. Só uma relação, mas assim, talvez o internship que eles chamam aqui, estágio, ou apprentice. É apprentice ou internship na sua área? É apprentice. Apprentice, né? Que então é justamente você entrar para começar, fazer as coisinhas básicas, mas já era remunerada, com salário de entry level, né? De quem está começando, mas você já era remunerada para fazer aquele estágio, né? Sim, é uma coisa que eu falo para muitas pessoas. Hoje em dia a galera eu respondo muito essa dúvida, então eu acho legal de falar que muita gente vem falar assim, Bia, eu tô fazendo 1 ano de curso e eu tô procurando emprego e a galera tá falando para mim, pede experiência e etc. E eu falo às vezes para algumas pessoas, eu sei que é ruim, mas às vezes vale a pena você trabalhar 1 ou 2 dias na área da pintura, mesmo sem receber, para você pegar a experiência de obra, porque a escola você vai 1 ou 2 dias, você não vai pegar. Também, né? Não, você pega, por exemplo, na escola, quando eu fazia uma porta, fazia uma paradinha desse tamanho. Quando você vai realmente, você vai fazer uma casa inteira. Sim. É uma outra experiência. Eu sei que é ruim você não receber, mas às vezes de você estar lá, mesmo não recebendo, é assim que você vai conseguir seu primeiro emprego. Mas é isso aí, é tipo assim, você também investir ali tem um lado assim que é uma linha bem tênue de você saber, eu tô fazendo pela experiência e eu tô fazendo e o cara tá explorando. Aí tem que saber essa diferença. Mas assim, por mais que você esteja lá de graça, você tá tirando esse produto, tá tirando essa vantagem. Sim. E é difícil, assim, acontece também da galera trabalhar, oferecer para trabalhar de graça, entendeu? Mas normalmente é comum o pessoal já pagar nesse começo, né? Sim. É que assim, às vezes, como eles pedem experiência, aí não estão me contratando por experiência, eu preciso fazer hora. E assim, a pessoa já tá numa coisa que ela obrigatoriamente precisa ter hora e ela não tá conseguindo comprovar essas horas que ela precisa ter nessa área. Então eu acho super válido fazer isso. Por exemplo, eu trabalho como cleaner, mas eu tenho 3 dias ou 2 dias de folga. Um dia eu vou começar a trabalhar em uma empresa de pintura para eu conseguir essa experiência. Para conseguir sair, porque o dinheiro... Tem que fazer nessa transição, né? Porque você ainda tem que pagar a sua conta. Você ainda vai ter que precisar pagar a sua conta. Por isso que é legal para quem vai para essa área fazer uma estratégia de... Por exemplo, eu tenho um vídeo que eu falo sobre como você monta uma estratégia financeira para morar fora. Sim. Mas não é só morar fora, eu usei o que eu aprendi na vida com isso, que é o quê? Você chegou aqui, é legal você já chegar e ir pra festa. Pô, todo mundo quer ir, quer curtir e tal. Sim. Mas de repente, junta uma graninha para você ficar, assim, faça suas contas de seu gasto básico. Sim. Junta 6 meses dessa grana de gasto básico. Por quê? Porque chega num momento desse, primeiro, se você perdeu o emprego, você tem 6 meses para procurar outro trabalho. E chega num momento desse que aparece uma outra oportunidade, você tem o dinheirinho para te ajudar a ficar sem trabalhar. Sim. Então você não fica naquele desespero e estrategicamente você já está entrando nessa área, né? E assim, o que eu sempre penso é o seguinte, você tá na área da pintura para conseguir a residência permanente, para fazer o trajeto para residência permanente. Então, às vezes, agora você vai ganhar um dinheiro menor que você estava ganhando só trabalhando todos os dias na área de cleaner ou de qualquer área que você esteja, mas você vai conseguir
assim, planejar e ajudar o seu futuro, entendeu? Isso. Então você tem que ver o que você quer priorizar. Porque eu sou uma pessoa que por muito tempo eu sempre priorizei muito dinheiro. Sim. E às vezes não dá certo. Ai, tá tendo swell. Só fazer uma pausa aqui, ó, pra quem estiver assistindo. Aqui é Surfers Paradise. É, a placa mais famosa. Aqui é a placa mais que a galera, todo mundo tira foto aqui pra praia. E pra quem estiver no 360, vai passando o dedo agora que a gente vai fazer uma caminhada na orla e tá muito lindo o dia, né? Aham, e tá tendo swell, então o mar tá bem agitado. O mar tá bem pra cima. Se você ver agora na parte da... Vamos virar aqui pra quem não estiver no 360. Se a galera vê então ali na areia, tá com pouca areia. Sim. Porque tá exatamente muito pra cima o mar. O mar tá muito grande. Mas também às vezes tá lá pra baixo, né? É, o mar pra Diba, lá pro sul, tá tendo ondaça. Então a galera tá surfando muito. Quando eu fiz com o Raul, a gente fez lá em Burley. Nossa, tipo... Ondão. Tava só fervendo ali, né? E é que legal, a gente tá aqui, ó, 8 horas da manhã e já tá lotada a praia da galera caminhando, né? E numa quinta-feira, né? Quinta-feira, né? No dia de semana. No dia de semana. Mas então assim... Essa estratégia, que você foi focada muito no dinheiro, então você também já teve essa estratégia, mas é muito legal. Mas essa estratégia foi ruim pra mim, é isso que eu tô falando. Por quê? Porque às vezes você focar muito no dinheiro, você deixa passar outras coisas, porque você tá tão focada no dinheiro que às vezes você pega uma oportunidade que você não faria muito dinheiro agora, mas futuramente é o que te dá o futuro. Sim. Por exemplo, é que o meu caso, como eu falei, o meu primeiro chefe na pintura foi um pai pra mim. Eu ouvi várias experiências das pessoas que estudavam comigo, não recebia, ou demorava pra pagar, ou exploravam super. E às vezes as pessoas falavam, vou sair. E até hoje não conseguiram a residência permanente porque, não, vou tentar outra coisa e ficou mudando de curso. E às vezes você passar por uma baixa, sim, vai te ajudar lá na frente, entende? Mas aí que tá, os extremos, tudo na vida que a gente tem extremos é complicado, sabe? Sim. Então, se você fica só focado no dinheiro, realmente é o que você fala. Porque aí, não, eu tô ganhando muito bem aqui. É que nem, por exemplo, é que nem a parte do Uber Eats que a gente tava falando, entendeu? Exato. Não, eu quero trabalhar, vou trabalhar no Uber Eats que vai me dar dinheiro, mas, tipo assim, você não tá aprendendo inglês. Mas aí você tem que fazer sempre uma estratégia pra quê? Como que eu saio do Uber Eats? Entendeu? Então, como que eu faço, então, bastante dinheiro agora para depois sair? Sim, porque focar mais no inglês. Ou eu faço Uber Eats, eu conheço um casal que faz isso. Faz Uber Eats, mas também estuda inglês. Isso. Entendeu? Faz aula de conversação. Coisas desse tipo, eu acho que é válido também. Então, e aí nessa parte, o que acontece? Dependendo da condição de cada pessoa, tem pessoas que vêm pra cá praticamente zerada, sabe? Eu conheço história de galera que veio pra cá com $3 mil e era aquilo, sabe? Então aí acontecer com aquilo. Então essas pessoas, elas acabam tendo esse desafio para juntar esse dinheirinho, entendeu? Mas é aí onde entra essa estratégia. Você não pode largar porque depois tem que pagar suas contas. Exato. Mas você tem que ter pelo menos uma gordura guardada e ter esse momento de falar assim, agora eu vou focar, não focar no dinheiro e focar no negócio. Por quê? Porque o dinheiro, você vai precisar o mínimo para pagar as suas contas. Mas se você entrar naquele loop de eu quero guardar, ou senão você também tá nessa vibe de ficar saindo toda vez, você guarda e gasta, você nunca vai chegar, entendeu? Sim, e é bem complicado na renovação de visto, né? Exatamente. Se a pessoa quer ficar aqui e na renovação, às vezes, isso também é bem complicado. E aí, então, quando você começou a trabalhar assim, é um trabalho muito não, vamos falar então, já que a gente tá falando do inglês. Tá. O seu inglês deve estar excelente agora, né? Porque meu inglês é muito bom. Eu não diria excelente, que ainda às vezes... Eu brinco porque é o seguinte, é uma área, primeiro, é uma área muito pesada de trabalho. Sim. E quando você entra em empresas que tem bastante, que normalmente você vai ver muito australiano, o inglês dessa galera é um inglês carregado, pesado. Bastante, e aí é onde que você começa a vivenciar mesmo o inglês real, né? Não o inglês da escola, né? Sim, é exatamente isso. E aí eu acho que na obra eu aprendi, mas sendo bem sincera, com certeza o lugar que eu mais aprendi foi na hamburgueria. Com certeza. Porque o pessoal tava ali conversando com você. Sempre eu fazia atendimento e eu achava isso muito legal. Eu ficava com muita raiva da minha gerente,
mas ela sempre me colocava no front, que é você fazer atendimento com o público. E eu falava, não, Jéssica, deixa eu fazer o packing. Ela falou, não, você precisa, porque às vezes eu não entendia nome, às vezes a pessoa soletrava muito rápido, eu não conseguia pegar. Então ela queria que eu ficasse ali. Olha que bacana dela fazer isso contigo, né? Sim, e pra evoluir cada vez mais. Então foi muito nisso. E assim, a sorte de não ter nenhum brasileiro pra não me apoiar no português, né? Conversando com a pessoa. Então ali eu tinha que me virar, porque ninguém falava português. E aí, na obra, depois eu acabei saindo desse meu chefe, porque era só eu e ele, às vezes ele tinha trabalho, às vezes ele não tinha, e como eu precisava comprovar as horas, eu entrei para uma empresa de pintura maior, que eu fiquei quase 2 anos nessa empresa, e aí eu tô nessa área. Faz tempo. Sobre o trabalho, nas primeiras semanas, assim, é um trabalho realmente físico, você fica embaixo do sol às vezes o dia inteiro, se você tá pintando o lado de fora da casa, do prédio, enfim. No verão é pesado, muito pesado, você tem que beber muita água. Você pega muito renovação? Renovação, não. Não? Ia ser muito melhor pra mim, porque é mais sem preparação, uma coisa mais fácil, assim, eu acho. É a coisa que eu mais gosto, né? Mas... e aí, nisso, assim, você acostuma, né? O seu corpo acostuma. Eu me acostumei com o trabalho físico. No primeiro dia você deve ter aquela dor de exercício no dia seguinte, né? Porque são músculos que você nunca ativa. Nossa, minhas costas, meu ombro, sabe? De ficar rolando, assim. Eu sentia muita dor, costas, ombro, etc. Mas... depois, com o tempo, você vai acostumando e o trabalho, óbvio que cansa. No verão, com certeza eu falo, nossa, eu sempre posto meus stories. Se você não está trabalhando hoje embaixo do sol, você é um privilegiado. Privilegiado, né? Porque muito quente. Só pra galera ter uma ideia, a gente tá aqui hoje, é comecinho de agosto, inverno, de manhãzinha, a hora que eu cheguei na sua casa, estava 14 graus. 14, 16 graus, mais ou menos. Agora, quando a gente saiu pra caminhada, 18, mas eu tô aqui de bermuda, porque assim, a gente mora no Nordeste da Austrália, que é muito quente. Sim. Então, se já tá quente agora, imagina como que não é o verão, né? E pra quem trabalha debaixo do sol, nossa! É muito. E aí, eu acho que mais do que o físico, hoje em dia, eu ainda sinto muito sol, muito calor, assim. Eu sempre coloco chapéu, sabe? Tento o máximo, sempre passo protetor e tal. Mas é uma coisa bem cansativa, assim. O sol, ele suga mesmo energia. E quais são os tipos de pintura normalmente você faz? Porque aqui tem muita... casas que a gente chama de Queenslanders, que são as casas que são umas casas de madeira mais antigas, né? E também não podem mudar muito a casa. Então, normalmente, quando alguém compra uma Queenslander antiga, passa por um baita tratamento. Tem pintura em construção, pintura mais em townhouse ou units. Quais são os tipos mais que comum, assim, que você costuma fazer? Mais comercial a gente faz, então mais balcão. Eu tava em Rockham, então eu fiz um blue care, né, que é como se fosse como chama de idoso? Agora fugiu a palavra. Care. Não, mas em português. Asilo. Asilo, só que era a parte que não tinha idoso lá, era a parte mais de escritório, assim. Então, eu pintei esse blue care, a gente faz mais comercial. Então... então é legal, que aí você pega mais então assim, porque você chegou a fazer Queenslander já? Já, quando eu tava no meu primeiro emprego. Porque a parte de Queenslander tem uma preparação que é a parte toda de você remover tudo, como é que chama em inglês? Quando você vai... daquela... Lixada? Sim, você lixa a madeira, tem muito gap, né? Porque entre uma madeira e outra às vezes fica buraco, aí você tem que passar gap em cada pedacinho de madeira, e às vezes é uma casa gigantesca, você tem que passar gap em tudo. É bastante preparação, casa mais antiga, assim. E a parte mais chata que eu acho da pintura, né? A preparação. E tem muita de lixar, etc. Outra coisa que é importante falar, muita gente fala assim, ai, Bia, eu tô trabalhando, só me colocam pra lixar. No começo só vão colocar as coisas bem chatas mesmo. E bem básicas, lixar, colocar tape, né, a fita, plástico. É bem a área da preparação, porque é o mais importante.
se você tem uma boa preparação, é muito mais fácil para você fazer as outras coisas, assim, pintar e etc, ter um resultado legal. E é um trabalho longo, né? Quando você pega esses trabalhos, por exemplo, de uma Queenslander, é um trabalho que vai semanas, sim, entendeu? Sim. E aí nessa área mais comercial, você sente que é mais tranquilo? São projetos mais curtos ou também? Não, depende do tamanho. Depende do tamanho do balcão. Depende muito de quantos pintores estão naquela obra. É muito relativo. E como você foi recebida agora num ponto mais da parte assim, do ambiente de trabalho? É um ambiente muito masculino, né? Muito, sim. Como você foi recebida assim quando você começou a trabalhar no meio da galera que já tinha outras mulheres na equipe que você trabalhava? Como é que foi essa... Então, na empresa que eu... Porque assim, quando eu trabalhava para esse meu primeiro chefe que eu comentei, era só eu e ele e era só repainting, né? Então, era só repintura. A casa já estava pronta, ele só ia lá e mudava de cor ou pintava a mesma cor, só uma renovação. Então, é bem tranquilo, porque só tinha eu, ele e o pessoal da casa. Então... bem tranquilo. Quando eu fui para a área comercial, já tinha uma menina que trabalhava na empresa, australiana, e sinceramente, assim, não vem nada na minha cabeça agora de coisas que eu já passei. Normalmente, as pessoas daqui, elas são bem... Os homens, né? Por exemplo, se eu estava carregando uma escada pesada, eles ofereciam ajuda. Eu nunca senti uma coisa assim de olhares, uma coisa de preconceito, nunca senti isso. Legal, porque se você tivesse sentido, com certeza você teria alguma memória, lembrança, né? Porque impacta a gente, né? Você vai trabalhar, às vezes, pô, a pessoa é agressiva com você, é grossa com você. Ou o que você fala, por exemplo, não, foi a Bia que falou, nem vou ouvir, entendeu? Uma mulher não sabe de nada. Isso. Aí entra o lado do sexismo, né? De falar assim, não, é uma mulher aqui, não vou dar... não vou respeitar, não vou... Eu não lembro de nada assim que tenha ficado marcado. Pode ser que já passou alguma coisa, mas não me pesou aquilo. Pode ser que tenha alguma área um pouco mais machista, tal, pode ser. Mas eu confesso que, tipo... Nesses 17 anos que eu moro aqui, eu já trabalhei também em diversas áreas. E é muito legal, cara. Já vi mulher trabalhando como motorista de entrega de peça de carro, sabe? Que era o que eu fazia, pesado, entendeu? Construção, entendeu? Pessoas... E eu nunca vi, assim, muito o preconceito em relação a isso. Eu sempre vi a mulherada aqui muito mais empoderada, que eu diria assim. Eu tô falando na época de 2008, não tinha essa conversa sobre empoderamento feminino, sabe? Mas eu já via muito mais a mulher fazendo parte de diversos trabalhos que a gente julga ser de homem, e não é o trabalho. Aí vai da pessoa aguentar o ritmo, porque também tem muito homem que não aguenta, tá? Tem muito homem que entra na pintura ali pra fazer e não aguenta e larga. Eu conheço diversos que foram carpintaria, pintura, e não aguentaram o ritmo, entendeu? E o que eu vejo que acontece é que quando existem algumas empresas que só contratam homens, existe ainda isso. Por exemplo, é só homem para isso. Eu já vi gente postando, precisa de homens. A empresa que o meu namorado trabalha só contrata homem para uma certa área que ele faz. Ele faz o quê? É painel de alumínio, é um negócio que realmente é muito específico, pesado, assim, entendi. Muito físico. Mas, e aí, vai de cada um, entendeu? Se você... Pra mim, eu acho que dá pra se encaixar. Obviamente que, fisicamente, as mulheres, né, têm menos força do que homem, mas existem mulheres e mulheres, e homens e homens. Exatamente. Então, dá pra generalizar. Sim. Mas é isso, tipo, nunca olhe como tipo, não vou fazer porque eu sou mulher. Não vai fazer porque você não gosta. Exato. Se você gosta, vai atrás e tenta, porque você consegue, entendeu? E eu fico muito feliz quando eu vou em obras bem grandes, que eu vejo que no office mesmo da obra tem mulher, tem gente, por exemplo, eletricista, mulher, carpinteiro, mulher, carpinteira, né, mulher, várias coisas assim, eu acho bem legal. E trabalhando agora um outro ponto da parte de cliente, se você já teve alguma experiência assim, porque às vezes você já chega lá só para trabalhar, mas você já teve alguma experiência assim com o cliente de sentir, houve algum preconceito por você ser pintora ou não, você já teve alguma
alguma relação que você viu, não, pô, o cara me trata legal, ou não, ou de repente tem alguma experiência meio... Eu não acho que tenha sido por mim, eu já fui em casa que, por exemplo, a gente tá pintando dentro da casa, a gente vai usar o mesmo banheiro da pessoa, né? E obviamente que a gente vai ser o mais organizado, mais limpo, não vai fazer nada demais. Que a pessoa escondia o papel higiênico, provavelmente pra gente não usar o banheiro. E aí quando eu questionei sobre papel higiênico, ele falou, tem um posto Shell aqui que você pode ir. E já, por exemplo, quando a gente tava fazendo o lado de fora da casa, a pessoa tava dentro da casa, só que tranca tudo, pra, tipo, também não entrar dentro da casa e etc. Mas não acho que tenha sido por ser mulher. A pessoa é muito... É mais pessoal, é mais individual Individual, mesmo, né? Sim, porque tem várias pessoas que... Nossa, dá a senha pra gente, sabe? Ó, a senha do portão é tal... Não tá nem aí, bem confia, mas tem umas pessoas que não. Não, isso é muito louco, tem história até da galera, tipo, de entrega de comida, que às vezes o cara vai entregar, a pessoa saiu... Porta. Não, às vezes já tem história de pessoas que eu conheço, de receber uma mensagem e falar assim, olha, a porta tá aberta, por favor, você pode entrar e deixar em cima da mesa da cozinha? Você entendeu? Então assim, é um lance... Porque... É muita confiança. Então, porque o que acontece? Eu tive essa questão há muito tempo aqui. Será que é muita confiança ou a gente é desconfiado? Porque, na verdade, se você está entrando na casa de alguém para deixar uma coisa, qual que é o seu trabalho? É entrar e deixar. Você não tem que mexer nas coisas dos outros. Então, um australiano, e aí eu falo mais nessa parte aqui, tem mudado, tá, bastante desses anos para cá, mas o lance, tipo, da honestidade é uma coisa implícita. No Brasil, a gente ouve muito assim, nossa, aquela pessoa é honesta, como se fosse um baita de um elogio. Né? E por que não? Você tem que ser honesto, entendeu? E aí o que não é, tipo, no Brasil parece que é meio que faz parte da nossa cultura, assim, da malandragem, mas aqui, se você não faz, você é o diferente. Sim. Então esse lance, tipo assim, de deixar encomenda no chão. Ontem eu cheguei em casa, tinha diversas sacolas do Woolies na frente do apartamento. Sim. Era só você baixar e pegar uma coisa e ir embora. Sim. Ninguém faz, porque não é seu. Exato. Né? Então acho que tem muito esse lance de... E você que trabalha nessa área, acaba tendo muito essa situação de... Você tem que entrar na minha casa, ó, toma aí, tá a chave aí, entendeu? Sim, sim. E aí você encontra uma pessoa ou outra ali que tranca tudo, ou uma pessoa ou outra que faz essas coisas, mas eu acho que no geral, quando você começa a ir mais ainda afastado ainda, as pessoas não tiveram essa experiência ruim que criaram esse choque e criaram essa insegurança, né? E a gente, eu acho que depois de um tempo daqui da Austrália, eu já vejo isso, por exemplo, eu tava em Rockhampton, várias vezes eu deixava a casa aberta, porque eu pensava, gente, quem vai vir aqui? No Brasil nunca fazia isso, sabe? E é uma coisa mais normal mesmo da Austrália, você fica mais, sei lá, tranquila, mas existem pessoas e pessoas. Então tem gente que eu posso te falar uma coisa interessante, que eu trabalhei muito tempo aqui numa empresa de seguro, né? E aí... E eu tinha muita dúvida de falar assim, meu, a galera rouba carro aqui? Né? Porque o seguro mais é essa galera bater. Porque, por exemplo, você vai lá, tá com o seu Peugeotzinho lá, né? Aí imagina, você vai lá e bate num Porsche. Porque Porsche tem aqui, né? Tipo, Mercedes tem aqui normal. Aí você vai e bate. Então, normalmente a galera faz o seguro contra os terceiros. Sim. Aí eu falei eu perguntei, como que a galera rouba um carro aqui, né? Foi uma dúvida minha lá. Sabe como que a galera rouba carro aqui? Como? Quando você chega na sua casa, o que você faz com a sua chave e tal, carteira? Você já deixa na porta ali. É um hábito comum. Sim. As Queenslanders, no geral, você tem uma área social da casa no quintal. Que normalmente deixam aberta a porta. Que normalmente eles deixam aberta, entendeu? E aí o pessoal entra e pega a chave. Um amigo meu que trabalhava comigo, ele trabalhava até nessa seguradora. Ele teve um carro roubado, sabe como que ele foi numa festa, assim, numa festa de algum vizinho dele. Ele parou o carro, só que deixou a chave dele dentro do carro. Entendeu? Ele tinha esse costume de deixar a chave dentro do carro. O cara simplesmente pegou o carro e foi embora. E aí, olha que interessante, ele não ia ser coberto pela seguradora. Porque tem uma cláusula que é, se você faz isso, aí você mesmo que deixou acontecer a situação, sabe? Sim. E aí ele não ia ter o carro reembolsado. Só que aí a sorte é que acharam o carro dele, entendeu? Entendi. Então, deixa eu amarrar meu tênis um segundo. Então tem muito essa parte da segurança, assim, que roubo acontece, mas é coisas
muito... Na época pós-Covid... Não, eu acho que tá bem mais perigoso hoje. Tá começando aqui, a Gold Coast é uma cidade um pouco mais diferente aqui na nossa região, né? Então eu digo assim, você tem Brisbane, Sunshine Coast e Gold Coast, que é essa parte aqui de Queensland, né? E Gold Coast sempre foi um pouco mais diferente nesse sentido. Brisbane, por ser capital, e agora começou a crescer depois do Covid, então tá acontecendo mais coisas. E Sunshine Coast acaba sendo uma cidade mais tranquila. Sim. Mas com o tempo, depois do Covid, aconteceu de essa região começar a ter mais foco, entendeu? E aí começou a vir mais gente e aí começou a acontecer as coisas, né? Que é natural, uma cidade grande começa a acontecer. Então não é que dizer que a Austrália é segura, sempre... Ela é, mas acontece, né? E assim, você vai comparar... eu sempre falo isso, né? Nenhum país é perfeito. Quando eu falo que eu prefiro morar na Austrália que no Brasil, não é que a Austrália é perfeita. É óbvio que existe. Tem gente que invade casa, rouba as coisas, mas é uma coisa mais tranquila. Okay. Esse aqui é um outro trabalho muito interessante na parte de obra, né? Que tem uma pessoa que é o Traffic Control. É a pessoa que ela só fica ali só para coordenar o trânsito, né? E aí... E toda obra tem. Sim. Qualquer coisa que você tem em obra, tem um cara, a gente chama ele de lollipop, né? Porque ele fica com uma plaquinha Stop Slow. Que é pirulito. E tem uma galera que trabalha com isso, tipo, de madrugada, ganha tipo $8 mil. Entendeu? É um trabalho assim, tipo, extremamente... $8 mil mês. Mês. Ah, tá. Entendeu? Então, tipo assim, é um trabalho extremamente importante para a obra. Teoricamente parece que é simples, mas com muita responsabilidade. Sim. E aí... E é todo mundo valorizado, né? E eu acho que a cada 2 horas você tem 15 minutos de intervalo, porque você fica em pé o dia inteiro fazendo... Lollipop, virando a plaquinha, virando né? A placa. Nessa parte da pintura, com relação ao Brasil, que o Brasil tem muito lado do julgamento, do que você faz, do que você deixa de fazer, principalmente você que saiu do Brasil sendo uma advogada e depois decidiu ir para a pintura, que eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, você tem que ser feliz, não importa o que você faz, tem que ser feliz e pronto. Como você sentiu quando foi o começo ali dessa área da pintura? Você sentiu assim um peso dos seus amigos assim falando alguma coisa, ou houve um apoio de falar, pô, que legal, tal? Então, eu acho que meio segregado. Meu pai no começo achava um absurdo, e isso tive amigas que falavam, amiga, tá, e aí, quando você ficar mais velha? E sabe, e tem amigas que falam, uma amiga minha, Thaís, ela acha um máximo eu ser pintora aqui na Austrália. Então eu acho que é muito da visão que as pessoas têm do mundo, sabe? E muito de opinião assim de cada um. Eu acho que, óbvio que elas não vão me falar exatamente o que elas pensaram, né? Mas eu acho que houve uma coisa, meu pai já falou, pelo amor de Deus, é um absurdo, tal. Mas quando meu pai veio pra Austrália, ele viu que é uma realidade muito diferente, aí eu acho que abre sua cabeça um pouco. Nessa área do seu pai acontece demais, por exemplo, tem muita família, eu acho que o peso da família é muito importante na sua jornada no exterior. Sim. Porque se você fica ouvindo aquela, volta, a mamãe tá com saudade e tal, isso é difícil, mexe com o teu sentimento, muito, né? Então a família é muito importante. E eu conheço diversas histórias também, que eu sempre tô aqui ajudando a galera, então eu conheço muita história assim em diferentes cenários, e essa de quando a mãe ou o pai vem pra cá e vê o que o filho tá vivendo, entendeu? Tipo assim, a mãe do amigo meu falou exatamente assim, eu falava pra você voltar, filhão, mas volta não, entendeu? Porque o seu pai quer o teu bem, sua família quer o teu bem. E é difícil entender o que tá acontecendo, porque eles também, ainda mais os nossos pais mais tradicionais, eles vão imaginar um monte de coisa, entendeu? E a hora que vê, fala assim, não, é um trabalho normal, você é respeitado, entendeu? Você tem uma condição de vida legal, entendeu? Então é uma coisa que, tipo, que faz parte. Eu falo no Brasil, assim, na nossa parte a segunda vez que eu vim aqui, a minha história aqui é tipo Netflix, né? Eu vim pra Austrália 3 vezes já. E aí, na segunda vez, eu tinha uma carreira sólida no Brasil, consolidada, e aí todo mundo fala, nossa, você vai deixar sua carreira pra ser cleaner, Aí eu parei e falei assim, pô, por que você não pergunta se eu vou ser feliz?
Por que as pessoas estão preocupadas em saber o status da profissão, né? Isso, entendeu? Eu falei, pô, pergunta se eu vou ser feliz, cara. Eu era muito feliz quando eu morei lá, trabalhando de motorista, trabalhando de cleaner. E é o que importa. No final, se eu vou estar bem, se eu vou estar na minha área, não, é uma decisão pessoal, sabe? Sim, então tem muito esse lance que o pessoal projeta, tipo, as frustrações ou os planos dele para os outros. E no final, o que é importante para o meu amigo? Que ele está feliz. Sim, sim. Entendeu? Então esse lado de lidar é muito diferente, porque tem julgamento da família. Pô, filha, você vai fazer isso? Pô, papai te ajudou aqui a bancar aqui a sua faculdade, entendeu? Sim. Mas pai, cara, eu tô feliz, entendeu? Sim, então, eu acho que muda isso. Então é muito legal, assim, é legal você ouvir com uma forma construtiva, mas é legal também. E quando eu faço essa pergunta, as pessoas param pra pensar, falam assim, opa, então. Verdade. Não importa, tipo assim, se eu tô fazendo. Aí, claro, uma coisa eu falo muito que você tocou lá no comecinho que eu achei muito legal, que é o quê? A sua estratégia pro visto. Sim, é isso que você quer, né? Porque tem gente que realmente não quer. Isso, e aí a pessoa que não quer, beleza, faz, vai, e depois volta, vai trabalhar, entendeu? O problema é que aí passa o tempo, a pessoa fala assim, puta, agora eu quero ficar. E aí já passou 3, 5 anos. Ou a pessoa volta pro Brasil e fala, nossa, não quero mais, quero voltar. Então, você montar essa estratégia é legal, porque aí faz você ter um pouco de pé no chão, monta sua estratégia para você alcançar isso, porque no começo, realmente, a gente tem que ir fazendo as coisas para aprender o idioma e tal, mas uma hora que você tem um visto, você faz o que você quiser. Aí se você quiser voltar para sua área, Exato. Você volta. Se você quiser, tipo, abrir uma empresa de cleaner, vai virar cleaner, não tem problema. Sim, e uma coisa que eu penso muito é, não, eu não quero ficar na área da pintura para sempre, né? E primeiro que eu acho que sempre, nunca são palavras muito fortes, mas o que eu penso é, hoje em dia, graças a Deus, já sou residente, consegui ir pela área da pintura. Ai, parabéns, que Obrigada. Bacana. E aí, é tipo uma conquista, tipo, sim, animal, né? Foi esse o objetivo. Então eu fiz todo esse processo da pintura pensando nesse objetivo principal, que realmente era me tornar residente permanente. E aí hoje, ai Bia, nossa, muita gente acha isso. Eu jurava que quando você se tornasse residente permanente, você ia sair da área da pintura. A área da pintura hoje, pra mim, é o que paga minhas contas, né? Assim, eu começo cedo, termino cedo, ganha bem, é uma área que remunera bem, comparando com outras áreas, por exemplo, trabalhar em restaurante, escritório, etc. Óbvio que, né, depende, mas enfim, de uma maneira geral. E hoje em dia, eu trabalho 3 a 4 dias na semana, faço atendimento para intercâmbio, renovação de visto, que é uma área que eu tô querendo migrar. Só que para isso você tem que abdicar um pouco, mas ainda é a área que paga minhas contas. Então, eu vi com a To You Study. Paloma? Aham. Paloma, eu quero você aqui, mas é que você está muito longe. A Paloma, eu conheci a Paloma nessa época dos podcasts, fiz um episódio com ela, foi o único episódio que a gente gravou e não foi no ar. Sério? Porque acabou o podcast na época e a história da Paloma. Paola. Paola. Uhum. A história da Paola, cara, tipo assim, Ela veio super novíssima. Não, super novíssima. Vou dar um spoiler, mas Paola, eu quero você, a gente ainda vai se encontrar pra trocar essa ideia de novo, porque ela veio... Ela tá morando em Sydney agora. Morando em Sydney. Não, Paola é uma pessoa que eu tiro o chapéu pra ela. É uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme por tudo que ela fez, que ela construiu, e ela voltou também, ela foi pro Brasil também, voltou. Sim. Mas enfim... Mas você também faz isso, então, você também ajuda a galera com... Sim, e aí eu tenho uma outra experiência, e aí às vezes eu acho que as pessoas também ficam muito presas a, tipo, área da construção, sai logo, porque a galera pensa que é uma área muito pesada, é realmente muito físico, mas como eu falei, eu já acostumei. Então vai muito de cada um o que quer fazer e o que não quer fazer, e a área da pintura, hoje se eu quiser sair da pintura, tá tudo bem. E pode falar assim, ó, até nessa área, porque qual que é o único desafio, né? Uhum. E eu tenho diversos amigos que trabalham na área de construção, carpenter, e o único desafio realmente é o físico, porque uma hora, tipo, o corpo vai pedir, normal. Sim. E você tem que fazer um trabalho assim, pilates, coisas que vai te ajudar de fortalecer. Porque o engraçado do Pilates, eu falo isso pros homens, os caras ficam acham piada. Uhum. E eu fiz muito pilates, porque quando eu fazia wakeboard,
dava muita dor nas minhas costas. E o Pilates, ele trabalha músculos que a gente não trabalha. Os homens gostam de ir pra academia, fica fazendo musculação e tal, mas tem muito músculo que dá um apoio assim na tua estrutura, que o homem normalmente não trabalha. E quando eu falo pra galera, vai fazer Pilates, eles acham, pô, que é piada, sabe? Só que uma hora a conta vem. E aí, mas o que é interessante nessa área? Que se é uma área que você gosta, você tá tanto nessa área, tipo, da parte de pintura, que você pode depois virar um builder, você pode trabalhar, você pode, tipo, ir para outras áreas mais administrativas ou não, mas justamente que exige menos físico e tem uma carreira legal, sabe? Tem gente que pensa em abrir empresa de pintura e aí você não, né, trabalha na TUS, que é tipo trabalhando pintando, você faz mais a parte administrativa, tem os contatos e etc. Então isso acontece também. E aí é uma possibilidade, entendeu? Você pode sim, tipo, continuar. Que você falou assim, se tirar residência, muita gente pensa isso mesmo. Vou tirar residência, vou voltar. Virei milionário, né? É isso. Eu posso te falar, a parte relativa que eu falo sobre isso é assim, quando a gente está na escola, a gente fala, não, vou me formar, quero sair da escola. Aí você sai da escola, vem pra faculdade. Sim. Aí você termina a faculdade, está aqui, você termina a faculdade, aí você fala assim, não, terminei a faculdade, agora eu tô de boa. Só vai piorando. A vida só vai, tipo, piorando, que eu digo assim, brincando, né? Sim. Só vai dando mais desafios, né? E a área e quando você tira a residência, parece isso, né? Não, puta, agora, daqui a pouco vem sua cidadania, entendeu? Sim. E a gente acha que não, agora tá tudo bem. Não, cara, a vida é isso aí, vai indo. Comprar um carro novo, investir numa casa, várias coisas. E aí, ou trocar de carreira, ou o que for, né? Exato. Mas é isso, e o legal é isso, que quando você tira a residência, que você falou, e aí, gosta do que eu faço? Vou continuar. Não gosto? Troca. Mas aí esse momento passou. E aí você atingiu um dos maiores, que eu acho uma das maiores conquistas da jornada do imigrante, né? Com certeza. E aí você tem a opção. Ou continua, ou muda e pronto, né? Sim. Então só pra gente finalizar essa parte aqui, dessa caminhada aqui sobre essa parte mais de carreira, de trabalho, a gente vai para a segunda parte, falar um pouco dessa jornada. Mas tem algum recado que você gostaria de deixar pra galera, assim, tipo, sobre a começar essa jornada de trabalho na gringa? Ou... Eu acho que você deve começar e pesquisar mais, se aprofundar mais, não tomar como verdade a história do outro. Por exemplo, a Bia conseguiu trabalhar na área da pintura e hoje ela é residente permanente. Tá, legal, mas às vezes para você essa não seja a sua área, então assim, eu acho que é importante você não tomar como verdade a história do outro, que cada um tem a sua história. É isso aí, use a história dos outros, isso aqui, o projeto é para isso também, pra gente contar, inspirar. Exato. Entendeu? Você se inspirar pelas pessoas, tirar como exemplo. Mas não toma como verdade aquilo para você, porque a sua experiência pode ser diferente. Pode ser que você trabalhe na obra e odeie. E aí você vai, ai meu Deus, mas eu achei que eu ia fazer isso, e pra você vai ser uma coisa diferente. É isso aí. Bia, muito obrigado. Obrigada. Valeu pelo papo. E vamos pra segunda parte. Vamos.